Estúdio CBN. São 2h12. Estamos recebendo hoje aqui no Estúdio CBN o guitarrista, jazzista moçambicano Jimmy Dludlu. Seja bem-vindo. Obrigado. Alô, Brasil. Tudo legal. Acompanhando Jimmy estão o trompetista Brandon. Olá. Olá. E o percussionista Estélio Mondlane. Seja bem-vindo. Oi, muito obrigado. Bom, o Jimmy nasceu em Maputo, em Moçambique, cresceu na Cidade do Cabo, na África do Sul. Quero falar um pouquinho da sua infância e da sua adolescência. Com quantos anos você foi para a África do Sul? Eu fui para a África do Sul com 18 anos. Cresci lá, fui à escola de música na Universidade de Cape Town, UCT, University. E dali comecei a levar a minha carreira profissional, musical. Trabalhei com músicos como a Brenda Fassie, a Miriam Makeba, Yuma Sikela. Trabalhei também com Papa Wemba, fiz colaboração com Angelique Kidjo, Salif Keita, Ronnie Jordan e mais vários artistas. O teu começo com a música foi porque você tinha uns primos que tocavam guitarra. Como é que foi esse contato com a guitarra? Você tinha quantos anos? Eu tinha 13. 13? 13 anos. Você roubou a guitarra do primo? Eu roubei a viola do meu primo, Benjamin, que vive agora na Alemanha. Levei a viola para casa, para ele experimentar. Esse dia até o meu pai ficou zangado. E a viola era grande, muito grande. E eu assim, pequenino. Violão grande, mas consegui aprender umas 3 notas. Sozinho? Sozinho. A primeira nota que eu aprendi foi esta aqui, que é Lá menor, e aprendi Ré menor. Depois aprendi também eu chamo de I. E fiz um tema, primeiro tema que eu fiz na minha vida. Demais. E aí, quando você aprendeu essas 3 primeiras notas, imediatamente posso imaginar que nasceu um amor aí pela música, pelo instrumento e tal. E aí você foi estudar para valer. Sim. Aonde primeiro? Comecei a aprender a tocar coisas africanas que os meus primos tocavam nos casamentos, de músicos de Congo, que era Sinamakossa. Então comecei a tocar este. E depois havia um grande guitarrista zimbabiano chamado, é cantor também, Elijah Mazukatire. O estilo dele é este aqui. Então, esse estilo de músicas comecei a aprender. E depois daí entrei no estilo do, como é que chamamos? O Franco, o grande guitarrista africano. Franco e OK Jazz. Ele é assim. Tá vendo? Então, comecei a aprender isso. Agora, cheguei numa fase já mais elevado, já com as músicas do George Benson. Essa história é boa. Por que George Benson dá? Então, quando chego no George Benson, era coisas como...
Uau, demais, demais, E demais. aí fomos já para o maestro, que é o Wes Montgomery. Ele é assim. Cinco, tico, cinco, tico. Tico, tico, sorry. Aí falei. Cinco, tico, cinco, tico. Tico, tico, e depois ele utiliza oitavas. Demais, demais, demais. O Jimmy é considerado um dos expoentes do jazz moçambicano. Ele estudou jazz na Universidade da Cidade do Cabo, estudou jazz em Chicago. Aliás, como é que foi essa passagem por Chicago para estudar? Essa passagem de Chicago, eu tive uma bolsa do Ford Foundation para ir para a Universidade de Legon University em Ghana, para ir aprender música tradicional de Ghana. E dali descobri mais uma bolsa para Northwestern University, para ir aprender o jazz, com o meu professor, que foi Bobby Broom, um grande guitarrista. Então fui lá, fui fazer diploma, e dali voltei para Cape Town para acabar o meu mestrado. O seu primeiro contato com a música foi com a música africana, como você estava contando. Depois foi aprender o jazz. Você já ouvia jazz? Você já gostava de jazz? Qual era o seu contato com o jazz? O meu primeiro contato com jazz eram músicas mais funks do George Benson, 2020, que ele... Oh. São músicas que eu tocava nas discotecas. São músicas que marcou-me. Eu, quando estava a começar a tocar, a gente, quando tocava, as pessoas sempre dançavam. Então, eu levava músicas que faziam parte de um parade do Top 40 do programa. Então, aqueles tempos, né? Não havia CDs, não havia nada, tudo era rádio. Rádio é muito importante. Sempre foi importante. E eu tinha que sair da escola para ficar à espera do grupo, aquele programa Parade 40, para chegar àquela música do George Benson. Às vezes era número 6, às vezes era 7. Mas quando aquela música saiu, eu fiquei a sofrer, porque já não tinha como ouvir a música de George Benson. Mas eu sempre ensaiava assim. Então, eu apanhava, por exemplo, a primeira parte. A música já passou. Próximo sábado tem que apanhar. Você ia aprendendo em partes. Agora, bom, já deu para notar que o George Benson te marcou e faz parte da tua história. Já tocou com ele? Com ele não, mas já estivemos no mesmo palco. Como é que foi? Foi uma experiência. Isso foi a North Sea Jazz Festival. O que estava a acontecer, eles têm 2 palcos. Era eu, Bonavista Social Club, e depois ele gerou George Benson. E depois deles tinha que entrar Miriam Makeba e Osundao. Pela primeira vez eu no palco daquele nível, fiquei a tremer, mas uma das coisas que eu sempre digo, se o George Benson ele faz daquela maneira, eu tenho a minha voz africana, vou fazer da minha maneira. Então, assim é que consegui criar o meu estilo de Afro Jazz. Então, eu faço tudo com a perspectiva africana. O que é o Afro Jazz, Jimmy? Como é que se define o Afro Jazz? Porque o som que vocês fazem vai além do jazz, né? Traz ali uma mistura boa. Isso mesmo. Me define o Afro Jazz. O Afro Jazz, por exemplo, estás a ver o estilo americano de jazz, eles tocam, são formas como blues.
Essas formas, essa forma é rhythm changes. Mas eu peguei essa ideia e fiz a minha música. A introduzir um ritmo africano. Então, esse ritmo é um ritmo sul-africano que chamam de Mpakani, de Soul Brothers. Como chama? Mpakani. Então, chamam de Township Jazz. O que eu fiz? Eu introduzi uma melodia rápida do bebop, que é um estilo americano, que tirei de uma ideia de uma música do Rhythm Changes do Sun State, para criar o meu estilo. E daí comecei a criar o meu estilo de música. Então, também, depois daí, comecei a fazer coisas como ritmo de samba, a meter melodias moçambicanas, ou um ritmo de funk com melodias africanas. Foi assim que eu comecei a criar o meu ritmo. Ou, por exemplo, se reggae, não vou fazer como Bob Marley faz, não. Eu vou fazer... Ok? E depois vou fazer... Já a minha maneira. Ou vou fazer uma coisa cubana que é... Não vou cantar, eu como vou. Não, eu vou fazer... São músicas de uma influência momentânea de um grupo chamado Unsumafalala, em Moçambique, que domina as notas menores da viola, da harmonia musical. E isso vem do estilo de um grande músico chamado Wazimbo. Então, essa maneira de tocar, nós chamamos... É um estilo de Unsumafalala, que o Wazimbo, muita gente fazia. Então, é tipo estilo cubano. Sim. Mas também eu digo assim, música em si, cultura em si, começou em África. A maior parte das coisas que eu ouço que vem do Brasil, Cuba, América, tem como a origem africana. Então, a maior parte dos ritmos que a gente toca, como é que se diz? São comuns. Tem a mesma matriz. Isso, há alguma coisa em comum. Porque estamos é quase mesmo sangue. Mesmos ritmos, isso tudo. E toda essa confecção que você está nos explicando, no palco, soa uma coisa, primeiro, absolutamente contagiante, não tem ninguém que fique parado, e vai nos lembrando dos ritmos que nós conhecemos. Então, uma tem, de fato, uma levada mais reggae, a outra tem uma cara mais cubana, a outra tem uma pegada mais do samba, e você mesmo diz, não é samba brasileiro, não, é samba moçambicano. Nós chamamos de marrabenta, que é... Agora, se a gente aumenta o compasso, já parece, para vocês conseguem integrar neste ritmo. Vamos lá. Parece um pouco de samba, mas é uma rebenta misturado com uma coisa que é samba. Então é samba no Moçambique. É um casamento entre Moçambique e Brasil. Vamos ver.
demais. Estamos recebendo hoje aqui no Estúdio CBN Jimmy Dludlu, guitarrista, jazzista moçambicano, acompanhado do Brandon, que é o trompetista, e também do Stélio Mondlane, que é o percussionista. Aliás, ó, nota 10 para essa percussão, viu? Animal. A gente volta já. Vai fazer um intervalo rápido para 3 minutos de informação da sua cidade. Na sequência tem as informações do repórter CBN e a gente volta com o Jimmy logo mais.